Então, gente, como é que vocês estão? Estamos aqui começando nossa aula número 5, nossa videoaula. E agora, então, visto já os pré-socráticos, os sofistas, Sócrates, nós começamos então a falar dos grandes nomes, né, que ficaram marcados na história, os grandes pilares, e o primeiro deles é o Platão. Nós vamos ter duas aulas sobre Platão, pela importância que ele teve, né? E é importante, assim como eu fiz na outra aula, nós situarmos Platão dentro daqueles períodos que nós estamos acompanhando, que eu apresentei a vocês na primeira aula, né? O período cosmológico, o naturalista, que tinha a intenção de explicar né, o mundo e a ordem da natureza, o cosmos, né? Na outra semana nós falamos sobre os sofistas, né, e Sócrates, que é o período chamado antropológico humanista, como vocês estão vendo ali no slide, né, o período que representa o esquecimento daquelas preocupações a respeito da origem e do cosmos, né, preocupando-se com questões referentes ao homem, né. Nós vimos as várias divergências que nós tivemos, né, entre os sofistas, né, e Sócrates. E agora, então, nós estamos no período mais frutífero do período da filosofia antiga, que é o período das grandes sínteses, né? E é aqui que Platão está. É o período mais rico da filosofia grega, né? Onde há a preocupação essencial com os fundamentos do conhecimento, da moralidade e de vários outros problemas filosóficos. Então aqui, pessoal, nós começamos a ver essa primeira parte do Platão. Para isso, agora, né? Eu vou convidar meu amigo Pedro Leite, né, que é um grande conhecedor da filosofia antiga, né, vocês devem estar vendo já desde o primeiro slide que eu sou responsável pela disciplina, mas quem vai ministrar a aula é o professor Pedro, né, e ele vai falar com vocês sobre Platão, certo? E as duas aulas que ele vai fazer sobre Platão, nessa primeira parte, ele vai falar um pouco mais sobre as ideias, os conceitos, né? Mostrar como é uma questão de sistemática de Platão, vai mostrar as obras, né? Vai mostrar como Platão é o fundador, digamos assim, de um sistema metafísico, como se entende, né? Como sistema metafísico, né? E na próxima aula falar um pouco mais sobre questões epistemológicas. Então eu apresento, né? Apresento a vocês o professor Pedro, e deixo vocês com ele, que vocês vão estar em ótimas mãos aí para compreender os grandes avanços que Platão fez e trouxe para a filosofia antiga. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à continuidade da nossa disciplina de História da Filosofia Antiga. Hoje nós entramos numa outra fase da disciplina, à medida em que nós vamos estudar dois autores, né, dentro da divisão feita nos blocos da História da Filosofia Antiga. Nós entramos na parte do que se pode dizer o período de sistematização. Isso é, nós começamos a identificar nesses autores, Platão e Aristóteles, respectivamente, a formação de sistemas filosóficos que visam abranger, né, nas suas discussões a totalidade de uma série de problemas. Vemos que, por exemplo, Platão inaugura o que se pode chamar de metafísica na filosofia, e Aristóteles, por exemplo, também contribui para esse aporte à metafísica, mas também, através das suas obras éticas, e principalmente a Ética Nicomaqueia, inaugura um período da filosofia onde eu tenho a elaboração acabada de uma teoria ética. Então, nesta fase do nosso estudo, como eu disse, nós vamos começar com o nosso bom e velho amigo Platão. Há quem diga
Não sei se com muito exagero ou não, deixo esse juízo de valor a vocês, depois que estudarem bastante, né, sobre filosofia, e particularmente sobre filosofia antiga, o julgamento de que alguns dizem que a filosofia começa com Platão e termina com Aristóteles, e posteriormente na filosofia nada mais é do que notas de rodapé em relação a esses dois autores. Bueno, então eu preparei nessas duas intervenções de Platão primeira parte e Platão segunda parte. Nessa primeira parte nós vamos tratar basicamente de algumas ideias de Platão, alguns conceitos caros a Platão, ver basicamente o giro que ele faz em relação, e aqui lembrando, né, o primeiro período com os pré-socráticos, o segundo período com Sócrates e os sofistas, e agora um período de sistematização, onde de fato Platão apresenta uma nova perspectiva, vamos dizer, né? Primeiro com a sistematização das suas ideias, buscando um certo giro, vamos dizer, na filosofia, quando traz para as discussões a possibilidade do conhecimento, né? Ou seja, uma teoria que começa a dar explicações a respeito da possibilidade do conhecimento, que para Platão, digamos, é possível, né? Ele não assume que nem seus predecessores, vamos dizer, como nós vimos, né, quer um relativismo epistêmico, quer um ceticismo epistêmico, ou mesmo até um niilismo epistêmico, mas assume a possibilidade efetiva de se chegar ao núcleo do conhecimento, ou seja, a verdade buscada por um determinado processo. Deve ser dito, de início, que numa disciplina de história da filosofia antiga, e talvez mesmo as outras disciplinas de história que compõem o currículo de vocês, é muito difícil, quer num curso presencial ou mesmo num curso EAD, fazer um esgotamento daquele período. Certamente, né, em razão disso, há disciplinas complementares, como seminários de filosofia antiga, seminários de filosofia medieval, onde é possível se fazer um aprofundamento desse período. Logo, o que nós estamos trabalhando, e agora principalmente esses dois, Platão e Aristóteles, né, eu pretendo muito mais apresentar para vocês, fazer uma apresentação, tentando mostrar alguns encaixes, algumas articulações, o que significa apresentar alguns conceitos, né, que me parecem fundamentais no pensamento desses dois autores. Mesmo porque, né, estudar Platão, em geral, nós poderíamos disponibilizar um semestre para o estudo de Platão, e mesmo quando se quer fazer um trabalho um pouco mais aprofundado, pegar das suas obras somente um diálogo e trabalhá-lo, nós teríamos material para um trabalho de um semestre inteiro, né? Então, essa primeira observação é para dizer para vocês que muito do conhecimento posterior a essa disciplina, ou mesmo concomitante a essa disciplina, vai depender da busca de vocês, quer, né, se dirigindo a nós, a equipe, digamos, solicitando uma bibliografia mais aprofundada, enfim, quer por leituras particulares,
né, que vai dar um pouco esse aprofundamento. Aqui, muito mais se quer apresentar e talvez estimular, através de algumas problematizações, que vocês possam dar continuidade ao estudo. Dito isso, então, nessa primeira parte, né, ou a parte 1 de Platão, eu vou tratar dessas questões que dizem respeito a uma parte do seu sistema, e na parte 2 eu vou, né, tratar um pouco da questão do âmbito da ética e da política em Platão. Bueno, o que nós temos a dizer primeiro? Eu costumo, sempre quando nós vamos dar uma olhada em alguns clássicos sobre Platão, e nós temos grandes especialistas, né, atualmente, durante a história, comentadores, né, de Platão, muito balizados, né, se fala muito da vida e obra, né, e essas coisas de vida e obra mais particulares de Platão, eu deixo ao encargo de vocês essa busca, porque não gostaria de me deter a isto, né? Não é que seja uma perda de tempo, mas nós perderíamos, de fato, alguns minutos importantes, né? E aí, nesse sentido, dando privilégio às suas ideias, não propriamente um discorrer sobre a sua vida. Então, não vou tratar especificamente sobre o clássico, assim, vida e obras, né? Algumas características que nós podemos dizer, assim, do pensamento de Platão, né? E certamente eu não vou esgotar todas essas características, eu vou apontar algumas que me parecem bem importantes para entender um pouco o funcionamento, né, do pensamento de Platão. A primeira observação, e tiro essa observação, né, essas características, basicamente, do Reale, embora se possa achar em outros autores, é que Platão renova o significado do mito, uma delas, um aspecto, né, apresenta uma fundação, vamos dizer, inaugura aquilo que se entende em filosofia sobre, né, o que é a metafísica, através da sua divisão de mundo, e apresenta uma dualidade de pensamento, quer em relação ao homem, quer em relação ao mundo. E é isso, né, que nós vamos um pouco desdobrar neste nosso encontro. Desses três aspectos, eu gostaria de salientar, né, o aspecto da renovação do mito, né, a fundação da metafísica, com a divisão do mundo e mesmo a dualidade, né, relativa ao homem e ao mundo. A primeira característica, ou seja, nós vimos que há uma passagem de uma explicação simbólica e mitológica, né, do mundo para uma explicação racional da explicação dessa própria, né, desse mundo que nós estamos inseridos, e que isso é uma das marcas da filosofia. Mas em Platão nós observamos uma coisa curiosa, que é a retomada de novo do mito, né? Ou seja, o que eu estou chamando aqui de uma certa renovação do mito, na medida em que Platão faz muito uso dos mitos, mas esses mitos perpassados por uma racionalidade e não simplesmente como uma explicação simbólica, mas talvez como uma explicação, um discurso racional representativo daquilo que Platão quer nos expor. Então, essa me parece uma observação extremamente pertinente em relação a essas categorias. Há entre os especialistas uma certa divergência quanto às obras de Platão, né, as que grande parte não chegaram,
que são divididas entre as doutrinas escritas, basicamente, as suas cartas e os seus diálogos, ou seja, uma outra também inovação em filosofia, porque Platão vai escrever num estilo literário do discurso, do diálogo, desculpem, né? E que, como, vamos dizer assim, com o decorrer da formação de vocês e mais leituras, vocês vão observar, né, que é uma característica que outros autores, digamos, vão ter estilos diferentes, que isso também é uma coisa interessante. Em filosofia, nós conseguirmos identificar o gênero literário, ou o gênero que aquele filósofo escreve, né? E nós, então, temos uma grande divisão entre doutrinas escritas e doutrinas não escritas, né? Nós temos autores que defendem, né, a ideia de que há doutrinas, através de uma análise profunda dos diálogos de Platão, né, que algumas obras, né, ou não foram escritas ou não chegaram até nós, porque em vez da passagem das suas ideias escritas, havia uma passagem centrada na oralidade. Mas esse, de novo, é um outro problema que é pertinente, mas que nos tomaria, né, grande parte do tempo para fazer uma discussão. No livro base, o professor João faz uma certa referência a isso, né, até com indicações bibliográficas para quem se interessar. Mas o meu interesse principal aqui é trabalhar com o que se usa classicamente, que são as doutrinas escritas, ou seja, o material que nós temos de Platão para poder trabalhar, ler e conhecer as suas ideias. Em geral, se divide as obras de Platão, né, e com as suas obras está vinculada o seu pensamento, em três grandes blocos, né, durante a sua vida. Os escritos chamados da juventude, os escritos da maturidade e os escritos da velhice. Certamente, cada um com as suas características próprias. Por exemplo, nos escritos da juventude, nós temos o que se chama o Sócrates vivo, ou o Sócrates histórico. Sócrates histórico. Vamos dizer que o que se conhece de Sócrates, né, foi grande parte porque, pelo que Platão escreveu, não foi o único, mas, né, Platão, enquanto discípulo de Sócrates, expressa suas ideias através dos seus diálogos. E os primeiros diálogos de Platão, chamados diálogos da juventude, nós vemos o Sócrates nesses diálogos, e isso, de novo, nós exigiria, né, ou exige cada um de vocês fazer uma certa leitura desses diálogos da juventude, depois dos diálogos da maturidade e da velhice, para que se possa observar o papel que Sócrates desempenha nesses diálogos, embora sempre sendo o personagem principal. Mas alguns dirão que nesses primeiros diálogos, na verdade, eu tenho a expressão do pensamento propriamente de Sócrates. Por isso que é dito, né, os diálogos do Sócrates histórico. Cito, esses diálogos servem como fundamento para a reconstrução do pensamento de Sócrates, mestre de Platão, visando sobremaneira a busca por definições e o desvelamento, né, de conceitos propriamente éticos, embora sem alcançar, no fim, uma solução para as investigações ali desenvolvidas. Por exemplo, nós vamos ver que é uma característica dos diálogos dessa primeira época, eles serem aporéticos. O que significa aporéticos? Diálogos aporéticos são diálogos que terminam com uma aporia. O que é uma aporia? Uma aporia é o problema, é uma dificuldade que eu não consigo resolver, né, no fim da discussão, essa questão que eu me propus a resolver no início do diálogo.
né? Isso aparece fortemente, por exemplo, né, na Apologia, no Críton, no Euthyphron, no Protágoras, no Górgias, aonde cada um desses diálogos vão tratar de uma problemática e ser proposto um tema, uma questão, e quando se chega no fim do diálogo, nós temos uma dificuldade que nós não conseguimos positivamente definir aquele conceito, né, ou aquele tema. Nós temos o que se chama de um certo método negativo, ou seja, nós sabemos, né, o que aquele conceito não é, mas não conseguimos defini-lo claramente aquilo que ele é. Exemplo, né, no diálogo Euthyphron. No diálogo Euthyphron, Sócrates encontra um religioso, né, e nos seus diálogos é muito interessante, porque cada personagem com o qual Sócrates dialoga, né, representa dentro da sociedade vamos dizer muitas vezes, uma área do saber, né, ou do conhecimento. Euthyphron é um religioso reconhecido e encontra Sócrates na frente do tribunal, e aí começa o diálogo entre eles, né? Eu não vou tratar basicamente aqui sobre o diálogo, mas a questão de fundo é definir o conceito do que é piedade. E aí o diálogo se desenrola, onde Euthyphron, né, estimulado por Sócrates, vai apresentando as suas definições do que ele entende por piedade, e digamos, desconstituído essas definições por Sócrates. Depois de apresentadas 5 definições e desconstruída por Sócrates, no final do diálogo, Sócrates, bom, então voltemos ao nosso ponto inicial, porque nós chegamos aqui e não sabemos o que é a piedade, né? Então vamos voltar lá para o início. E o Euthyphron, como todos os outros, diz, olha, eu não tenho tempo, eu tenho que sair agora, não vai dar para continuar, né? E o diálogo termina. Então essa é uma característica desses primeiros diálogos de Platão. É interessante porque alguns autores vão dizer que nas obras em conjunto de Platão, nós podemos classificá-las, né, talvez, eu acho que didática ou pedagogicamente, em discursos que formam uma certa trilogia. Por exemplo, alguns defendem que o Euthyphron, a Apologia e o Críton constituem o processo de julgamento de Sócrates e sua prisão, porque o Euthyphron, quando Sócrates está indo ao fórum para saber da acusação sobre ele, na Apologia ele faz sua defesa, e no Críton, digamos, ele está já na prisão e é proposto para ele, né, pelos seus companheiros, para a fuga da prisão e evitando a morte. Outros, como Miguel Giovanni Reale, vão dizer que há uma tetralogia, ou seja, não 3 diálogos, mas 4 diálogos compõem, né, um certo encadeamento de temas em Platão. O exemplo que eu dei da trilogia pode ser, a este exemplo pode ser acrescentado, né, o Fédon, né, que nós teríamos o Fédon, que já é de uma segunda época de Platão, mas que comporia, né, junto com o Euthyphron, a Apologia e o Críton, né, uma tetralogia, porque é a descrição de quando Sócrates, na prisão, né, trata sobre o problema da alma, e quando é descrita a morte de Sócrates ao tomar cicuta. Bueno, além desse período da juventude, nós temos o período da maturidade, que vai se caracterizar, por exemplo,
em diálogos onde aparecem, né, ou surgem as teorias propriamente de Platão, a teoria das ideias, que vão modificar o eixo da pesquisa para um âmbito da metafísica. Por isso, né, um dos aspectos da teoria do pensamento de Platão é a fundação, né, o desenvolvimento da metafísica. Os 4 últimos diálogos, ou seja, o Fedro, o Banquete, a República, do seu livro 2 a 10, e no Fedro, nós podemos identificar, de fato, o pensamento de Platão, ou seja, as ideias de Platão propriamente dito. Se nos diálogos da juventude nós temos a expressão, né, das ideias básicas de Sócrates, na maturidade nós temos, né, o Platão apresentando o seu pensamento propriamente dito, e podemos dizer já se despreendendo das ideias de Sócrates, né? E por isso, né, esses diálogos são centrais desse período, né, esses últimos 4 que eu citei, que é composto então pela elaboração das alegorias e dos mitos, e que se percebe a qualidade literária de Platão. E, por fim, no último estágio, chamados diálogos da velhice, né, que nós temos entre eles, né, e muitos considerados assim, diálogos profundos e difíceis, né, de Platão, o Parmênides, o Teeteto, por exemplo, o Filebo, aonde uma das características básicas desse grupo de diálogos é a análise crítica da teoria das ideias, dos problemas que ela suscita, bem como uma preocupação mais marcadamente epistemológica, ou seja, com as questões relacionadas à natureza do conhecimento. Ou seja, então nós temos 3 períodos, né, do pensamento de Platão, onde na velhice ele não abandona, né, a sua teoria, mas, por exemplo, começa um processo de revisão, começa a identificar algumas falhas, embora, né, não necessariamente as respondendo, mas faz, digamos, uma análise crítica das suas obras. Interessante que, sob um determinado aspecto, né, vocês possam, ao longo da formação de vocês, ir fazendo leituras de cada um desses períodos, até para poder identificar, né, a mudança, né, de perspectiva, a mudança ou a construção de um pensamento de um determinado filósofo. Bom, iniciamos então a colocar as ideias de Platão, né, que nos parecem importantes para esboçar um pouco o seu pensamento. E a principal delas, a mais conhecida, é a sua teoria das ideias, né? Ou teoria das formas, ou, se vocês quiserem, a teoria da coisa em si, da essência. Basicamente, vocês vão observar que a teoria das ideias se desdobra em outras teorias, e todas essas teorias de Platão estão, de certa forma, encaixadas, né? E por isso a gente fala de uma sistematização do pensamento de Platão. Pontualmente, elas se encontram expressas no Fédon, né? E não que não esteja em outras, e na República. Aliás, o livro A República, composto dos seus 10 capítulos, né, ou a
própria República, composta de 10 livros, né, é considerada, por muitos, e eu concordo com isso, a grande obra de Platão. As outras são importantes, mas ali, né, é um tratado que aborda, né, âmbitos da filosofia que a gente pode, digamos, fatiar dentro daquela grande obra. Ele trata de questões da justiça, questões de ética, questões de política, questões de metafísica, questão de educação, questões de epistemologia, enfim, né? A República concentra, vamos dizer assim, ou expressa, né, ao concentrar esses temas, ela expressa, né, um pouco, né, ou até diria grande parte, o sistema de Platão. Ora, no que se constitui a teoria das ideias e, junto com ela, né, as outras teorias? Platão faz uma divisão do mundo, e aí a fundação da metafísica. Platão, nas suas análises, vê o mundo cindido entre o que ele vai chamar de mundo inteligível, né, ou mundo suprassensível, e o mundo sensível. Então, nós temos uma primeira cisão do mundo. O mundo sensível é aquele mundo que nós temos acesso pelos nossos sentidos, pelo aquilo que vemos, né? E o mundo inteligível nós temos acesso pela nossa capacidade de raciocinar, ou pela nossa intelecção, né? Platão, né, uma leitura feita depois, né, que há um outro mundo, né, muitas vezes paralelo a esse, enfim, né, algumas leituras que se faz de Platão, por exemplo, que nem os medievais fizeram, a estrutura de Platão serviu muito para o cristianismo, né, de colocar uma vida, né, nesta terra e uma vida, né, no paraíso, dependendo de como o sujeito agiu, né, o mundo sobrenatural. Mas em Platão nós encontramos exatamente essa divisão. E Platão vai dar uma prioridade ao mundo inteligível, né? Isso aparece, por exemplo, no Fédon, aparece na República, né? Mas essa divisão ela não é simplesmente uma visão, vamos dizer, gratuita. Por quê? Porque há elementos subjacentes aí. Ora, como é que Platão vai explicar, né, a possibilidade, né, de um conhecimento efetivo da verdade? Vejamos que a busca de um filósofo é a busca pela verdade. Essa é uma característica do surgimento da filosofia. Nós vimos que alguns sofistas inviabilizavam essa questão de chegar à verdade, e uma verdade absoluta, uma verdade plena, né, na expressão de Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas, né? Então, tornava-se um certo relativismo epistêmico. Em Platão, nós temos fundamentalismo, vamos dizer assim, né, no sentido epistêmico. Isso significa, é possível chegar às verdades últimas, né? Bom, mas essas verdades últimas, elas não se encontram no nosso mundo sensível, elas estão nessa cisão que ele faz do mundo suprassensível. Ora, mas para chegar a estas verdades últimas,
nós precisamos de um determinado processo, né? E isso ele vai descrever, depois nós vamos ver. E além desse processo, nós temos que ter um certo objetivo, né? E a pergunta é que esse objetivo de chegar à verdade, né? Como é que se dá todo esse processo e como se dá principalmente a questão da vida do homem, né? Para chegar a esse conhecimento pleno. Ora, no Fédon, o Platão vai dizer o seguinte, né? E aí a sua cisão, onde ele vai expressar a relação, né, entre vida e morte, por exemplo, né? E vai fazer a defesa da imortalidade da alma. Ou tentar, melhor seria dizer, tentar fazer a defesa da imortalidade da alma, né? Provando ou tentando provar de que a alma pré-existe antes dessa existência no mundo sensível. Como é que ele faz isso? Ora, ele vai discutir, né, no Fédon com Sebes, né, e com outros, tentando mostrar que antes, e aí nós podemos ver uma certa influência dos pitagóricos, né, ou da matriz pitagórica nas ideias de Platão, tentando mostrar que os indivíduos que estão no mundo sensível, num corpo, e aí vai estabelecer a relação entre corpo e alma, né, esta alma pré-existia antes de, e a expressão, encarnar num corpo que está neste mundo sensível. Há toda uma argumentação em relação a isso, e ele vai defender a ideia de que o filósofo que exerce a atividade da filosofia, nada mais na sua vida, né, faz do que uma preparação para a morte. Ou seja, de fato, o nosso mundo, né, esse que nós vivemos, ele não é um mundo real, digamos, mas é um mundo de imagens, de cópia, né, que está preso a um corpo e que o maior desejo daquele que exerce atividade filosófica é o desprendimento dessa alma em relação a esse corpo. Então, de novo, ele vai trabalhar toda uma relação entre corpo e alma, ou prazeres corporais, que muitas vezes, né, levam o indivíduo ao esquecimento, né, ou, como ele vai chamar, uma certa demência da alma em relação, né, a ser movido pelos prazeres corporais, né, ou pelos prazeres sensíveis. Logo, nesta verdadeira realidade que é o mundo suprassensível, o indivíduo, né, alcança através do desprendimento desse corpo, mesmo porque este corpo é perecível e a alma é imperecível. Ora, o que Platão está nos dizendo aqui, que o conhecimento, por exemplo, ele é um conhecimento prévio que nós trazemos e que por um processo que ele, né, vai tirar de Sócrates, né, da maiêutica, o processo maiêutico, nós podemos relembrar, né, aquele estado anterior de estar num corpo, no mundo sensível, nós podemos relembrar
né, as experiências que tivemos e principalmente o conhecimento que trazemos. Então, aí entra a chamada teoria da reminiscência ou da anamnese, que é nada mais do que relembrar o conhecimento já adquirido anteriormente, que nós já trazemos. Ou seja, os indivíduos não nascem como uma tábula rasa, eles já trazem conhecimento. E esse conhecimento deve aflorar, por exemplo, pelo processo de maêutica, onde eu faço esse indivíduo recordar do conhecimento que ele tem. Notem aqui o aspecto pedagógico, né, da teoria da reminiscência. Por quê? Porque para Platão, conhecer é recordar. Ou seja, tudo que conhecemos provém de um tempo em que a alma estava separada do corpo. Ora, o que nós temos aqui em termos de uma construção sistemática? Eu tenho uma divisão do mundo, onde eu tenho um mundo inteligível, um mundo sensível. Eu tenho um processo de busca do conhecimento verdadeiro, que se encontra no mundo inteligível, cuja é o meu objetivo. Esse conhecimento não se encontra no mundo sensível, ou seja, não se encontra no corpo, ele se encontra na alma, né? E é através da alma, pelo seu processo intelectivo, que eu chego a essas verdades. Mas não é uma verdade que eu simplesmente vá adquirindo, mas é uma verdade, aliás, é um conhecimento que eu vá simplesmente adquirindo, mas é um conhecimento que eu vou, nesse processo todo de chegar até a essência das coisas, a verdade das coisas, é um processo que eu vou só recordando. Nesse sentido, recordar, né, é, de fato, conhecer. Ora, mas o que Platão vai dizer também? E entra um outro elemento interessante a respeito da criação desse mundo que foi cindido, que é o demiurgo. Notem bem que o demiurgo em Platão, né, não é, e aqui vamos ter um certo cuidado, porque muitas vezes se tenta, né, juntar peças que não se encaixam muito bem. Né? Os deuses, quando Aristóteles, Platão falam num certo criador, vamos dizer assim, ou quando Aristóteles diz que o Deus é o amor, né? São deuses ou são figuras que não compartilham, por exemplo, do Deus judaico-cristão, da ideia de criação. No Timeu, basicamente, Platão apresenta essa figura do demiurgo. Quem é o demiurgo? O demiurgo é o artífice do mundo sensível, no sentido em que cria este mundo tendo como modelo o mundo inteligível, que é uma cópia imperfeita do mundo inteligível, ou seja, do mundo das ideias. O que significa isso? Ora, o demiurgo, vamos dizer, pega o material que pré-existe no mundo suprassensível e constrói, né, todo o mundo inteligível. Mas as ideias, e daí agora nós vamos entrar nas ideias, as ideias precedem a este mundo sensível. Ou seja, o material constitutivo do mundo sensível, né, que é organizado por esse demiurgo, né, ele nada mais é uma cópia de formas ideais. Ora, e como é que nós reconhecemos essas formas ideais? Como é que nós podemos dizer que elas existem? Elas
podemos dizer que elas existem porque nós, ao observar um mundo sensível, né, identificamos, e aí vem uma outra teoria de Platão, que esses particulares participam de algo maior. Um exemplo que eu gosto muito, assim, uma analogia que eu gosto muito, é quando eu desenvolvo uma forminha, né? Eu gosto muito de doce, gosto de cozinhar, então eu consigo desenvolver uma forminha única com a cara do professor Pedro, né? Então eu tenho aquela forma, né? E a partir daquela forma eu vou botando massinhas e vou fazendo em cima da mesa e vou botar no forno e depois trago aqui para a universidade, para os meus colegas, para, né, os meus alunos e distribuo aquela, né, aquela bolachinha com a forminha do professor Pedro. Ora, esses vários biscoitinhos e bolachinhas que eu fiz, né, com a carinha do professor Pedro, elas surgiram de quê? De uma matriz, de um modelo, ou se vocês quiserem, como vocês vão encontrar na literatura, de um arquétipo. Tá? E a partir dele eu tenho vários biscoitinhos Pedro Leite, mas que saiu de uma forminha, né, que era anterior a ele. Ora, esta forminha é o biscoitinho do Pedro em si, ou é a essência de todos os outros biscoitinhos do professor Pedro que ele distribuiu. Isto para Platão é a forma, a ideia que está, claro que aqui eu constituí uma forminha, né, material e fiz objetos materiais. Mas em Platão, esta forminha está no mundo inteligível e ela serve de base para as outras forminhas que se apresentam no mundo sensível. Se vocês quiserem uma outra analogia, como é que eu sei que existe o belo em si? O bom em si, porque eu vejo no mundo sensível coisas belas, porque eu vejo, né, coisas boas no mundo sensível, e elas estão ligadas, todas umas às outras, a uma forma ideal, que é o belo em si mesmo, o bom em si mesmo, através dos quais essas, né, situações particulares participam, se vocês quiserem, é como um desprendimento, né, de uma unidade para as coisas particulares. Ou, se vocês quiserem também, sobre, né, pairando sobre a multiplicidade que nós vimos no mundo sensível, paira uma unidade, aonde, digamos, dessa unidade, as pequenas coisas particulares estão grudadas ou participam, devem sua existência a algo que está acima delas. Platão aqui, por exemplo, dá conta, responde à questão da relação entre o uno e a multiplicidade que nós vimos em encontros anteriores. Né? Um problema já colocado pelos pré-socráticos. Na medida em que eu identifico que as várias multiplicidades, elas compartilham de alguma coisa comum, e esta alguma coisa comum é uma unidade que inclusive não está neste mundo sensível, mas está no mundo inteligível, no mundo suprassensível. Ora, então nós temos aqui uma certa ligação, vamos dizer, ou uma costura, né? E numa costura de uma área, que a gente pode dizer, né, uma área da metafísica, que aparecem os elementos com os quais Platão vai operar dentro dessa área da filosofia que ele funda, né, que é a metafísica.
ou que aparece, né, o fundamento dentro da filosofia. Porque nós temos um mundo que é cindido, nós temos a busca de um conhecimento, o papel da relação do homem com o seu corpo, ou do corpo, ou no homem do corpo com a sua alma, nós temos a ideia de uma participação, né, desses indivíduos em algo maior, e nós temos uma teoria da reminiscência que nos permite, através da recordação, né, expressarmos o conhecimento que nós trazemos. Então, vamos verificar na República, tá, como se dá este processo de conhecimento. E aí nós vamos ver que após, né, como é que a gente pode dizer, um embasamento metafísico, Platão vai desenvolver toda uma teoria epistemológica. Na República, há três mitos importantes que dizem respeito, né, ou que tentam representar, né, o processo de conhecimento. A alegoria do Sol, a alegoria da linha e dos níveis de conhecimento, e o mito da caverna. E no próximo encontro nós vamos iniciar exatamente pelo mito da caverna e posteriormente ver os seus desdobramentos, né, no âmbito da ética e da política em Platão. Então, gente, aproveitaram bem a aula. Espero que tenham, né, gostado. O professor Pedro é um grande conhecedor de filosofia antiga, né? Ele trabalha bem a área de pesquisa dele é bem nesses momentos, antiga, né, medieval. Espero que tenham aproveitado e a gente vai firmando, né, cada vez mais agora com as tarefas, cada um desses pontos que nós estamos trabalhando com Platão.